Fala galera, ligado aqui no canal Bastidores do Botafogo, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do canal, nono episódio para vocês. Está aqui como sempre com Elton Gama, J. Cavalcante, Lucas Trader e eu, Lucas Ventura. Vamos aqui falar hoje sobre alguns temas, né, dessa semana, Eduardo Barroca, polêmica do Honda, situação do Botafogo aí. Queria começar aí com o Lucas Trader, dar sua primeira visão aí sobre o Botafogo da semana aí. Fala aí, rapaziada, boa noite, mais um podcast, o nono. Antes de começar aí, eu quero fazer aquela campanha eleitoral de sempre. Se inscrevam no canal, deixem um like, o feedback nos comentários. As nossas visualizações diminuíram muito, eu entendo que é por causa da fase, que ninguém nem quer nem escutar o nome Botafogo, mas voltem a dar a moral pra gente aí. E, cara, eu quero começar por iniciar minha entrada aí no podcast. Você citou aí os temas que serão falados, a Honda, Barroca, e eu quero fugir um pouquinho desses dois temas aí. Eu quero seguir mais ou menos o que o Elton terminou o último podcast aqui. Não sei se todo mundo escutou o que o Elton falou por ser o final, então eu vou falar agora no início, que o início eu sei que todo mundo escuta, tem paciência para escutar. Eu acho que o Botafogo hoje, ele se encontra na sua maior crise política da história. Eu acho que a gente nunca teve uma situação tão crítica igual nós encontramos hoje. Nem pós mandado de Maurício Assunção, quando o CEP assumiu, eu acredito que chegou no estágio que o Botafogo se encontra hoje. Então eu queria fazer um desabafo e seguir a mesma ideia que o Elton deu no último podcast lá. Eu acho que a única pessoa que é capaz de salvar o Botafogo é a torcida. E quando eu falo a torcida, eu falo de uma maneira englobada, todo mundo. Sócio proprietário, sócio torcedor, povão, torcedor organizado, torcedor barra brava, todo mundo. E o principal são os mecenas também entrar nessa união. Porque eu acredito que Botafogo é uma paixão. Eu vejo muita gente na rede social falando: acaba logo, porra. Acaba que o sofrimento termina. E eu acredito que isso é falado no momento da raiva. Até eu já falei isso após uma derrota. E eu acho que se o Botafogo acabasse hoje, faria mal para muita gente. Porque muita gente tem um Botafogo acima até da sua própria família. Então, ao invés do Felipe Neto vir no Twitter falar: se cair para a Série B, já era, não tem o que fazer, eu queria que você, Felipe Neto, no caso, usasse seu engajamento, cara. São quase 50 milhões de seguidores no Instagram. Tá entre os 5 maiores canais de youtuber do mundo. Eu acho que nenhum torcedor do Botafogo tem a ferramenta que você tem hoje. Então, ao invés de você vir na internet para querer bater mais ainda no torcedor que já está apanhando o ano todo, que você não tenta encontrar uma solução, tentar ajudar de alguma maneira, se colocar à disposição. A atual diretoria já falou que gostaria de contar com você aí, que você ajudasse eles. Você, no primeiro momento, declinou lá no próprio Twitter, falou que eu aceito conversar, mas para assumir só se for com a SA. Cara, assumir com a SA é mole, eu acho que é mole. Com dinheiro, salvando o passivo um pouco, é mole. Eu queria ver você entrasse agora. Você pode se tornar aí um herói alvinegro para muita gente aí, se você conseguir essa questão aí de salvar o clube. Pedir também para que o pessoal que tem o carravão, não é possível que o momento atual do Botafogo não mexa com o coração de ninguém, cara. O Botafogo deve ter para mais de 20 milionários aí no Brasil. Talvez é o clube do Brasil que mais tem gente com dinheiro. Não sei se tem outro clube no Brasil que tem gente com tanto dinheiro que o Botafogo tem. E não é possível que pelo menos um deles não se comove com a atual situação do clube. Então, eu acho que nesse momento, se há alguma desavença, se um não gosta do outro, e quando eu falo isso é da maneira geral, é influência, setorista, torcedor organizado,
Se tem problema um com o outro, acho que nesse primeiro momento tem que esquecer. Tem que haver uma união de todo mundo para tentar salvar o clube. Igual tá acontecendo lá no Cruzeiro lá. Houve essa união. O pessoal esqueceu as desavenças e estão conseguindo encontrar uma luz no final do túnel, que é o que o Botafogo precisa. Então eu quero iniciar esse podcast no mesmo caminho que o Elton encerrou o último, pedindo aí a união de todos em prol da instituição. Porque eu acho que, sinceramente, eu não acredito que o Botafogo fique na Série A, é uma opinião minha, eu acho que a gente, pelo cenário atual que a gente se encontra, eu acho que a gente cai. E sendo rebaixado vai ser muito mais difícil. E para a gente conseguir sair dessa, tem que ter uma união de todos. E é isso que eu peço a todo mundo. Agora vamos entrar no assunto aí do podcast, que o Ventura mesmo falou, que é Honda e Barroca. Começar com o Elton aí. Elton, como é que você viu aí a questão do Honda? Esse escarcéu que ele fez aí no Twitter aí nos últimos dias aí. Como é que você interpretou isso tudo, Elton? Fala, família botafoguense sofrida de todo o território nacional. Vou começar te dando uma porrada. Antes de mais nada, vou te dar uma porrada. Porque não é admissível, não posso admitir você pedir que a torcida abrace o clube, levante, e ao mesmo tempo você ter aquele discurso desanimado de falar que vai... Mesmo torcedor não pode nunca falar que deu merda. Porque o torcedor é o único, como você disse, é o único que tem que acreditar até o fim. Eu não estava nem preparando essa minha introdução, mas infelizmente eu tenho que dar uma porrada no meu amigo, meu padrinho, que eu não concordo com nenhum torcedor que fale isso. Já caímos. Se nós admitimos que já caímos, como que nós vamos cobrar dos jogadores disposição para sair dessa situação? Bom, entrando na pauta do querido Honda, cara, é o que eu penso o seguinte, já falei isso algumas outras vezes e voltarei a falar. Falar até papagaio fala. O Honda usa a rede social desde que ele veio do Brasil, falando sobre tudo. Eu comi sushi frito, não é mais sushi. Eu fiz essa merda. Todo mundo bate palma. Honda! Agora o Honda expôs uma situação que para ele está incomodando. Aí todo mundo veio. O Honda não podia ter falado isso. Hipocrisia. Vocês, torcedores todos, que estão criticando o Honda, são hipócritas. Porque vocês mesmos batiam palma quando ele se posicionava na internet. Entendeu? O fato dele estar certo ou errado é outra situação. Agora, vocês todos, a maioria, tá? Eu vi vários influencers aí querendo aparecer em cima disso. Os mesmos influencers que batiam palma quando o Honda botava alguma coisa lá. Então, gente, o que eu acho? Ele se expôs, ele tem todo o direito de falar o que ele quiser ou pensar, entendeu? Agora, nós não podemos ser hipócrita. Se antes a gente achava bonitinho, o mar todo bonitinho, todo azul, cheio de peixe, agora não gostar só porque o clube está numa má fase, o Honda não é culpado de nada. Tecnicamente, ele é um dos poucos que a gente pode imaginar que tenham alguma coisa na cartola para poder ajudar. Agora, o Honda não sei como o Bandeira, esqueci o nome do cara lá, cara. Qual é o nome do gordinho lá? O gordinho lá. Eu esqueci o nome do gordinho. Falou que o Honda tinha que sair. Então sai. A porta da serventia da casa. O Bandeira, não foi o Bandeira, rapaziada? Foi o Bandeira, né? Ninguém fala assim se foi. Foi ele sim. Bandeira, então. Ele mesmo, várias vezes, elogiou o Honda por ter atitude, né? A nobreza japonesa. Irmão, nobreza legal. Então, nós brasileiros não temos nobreza nenhuma. Vivemos no mundo da hipocrisia, palma para isso. Ele se posicionou errado, ao meu ver. Ele não precisava chegar na internet e falar aquilo. Mas o que me revolta mais é a torcida. Nesse caso, é a torcida. Aí sim eu posso criticar a torcida. Porque 90% das pessoas que criticaram agora batiam palma antes. Então, gente, vamos separar as coisas. Vamos aprender a ter ética. Vamos aprender a ter posicionamento. Não vamos ser Maria vai com as outras, pô. Um cara peidou, vou peidar. Vamos ter personalidade, pô. Vamos dar a nossa opinião, não vamos deixar ninguém escrever alguma coisa para manipular a gente. E o Honda, para mim, ele tem que responder dentro do campo agora. Mais do que nunca ele vai ser cobrado. Vocês podem ter certeza. A resposta que o Honda tem que dar dessa situação é dentro do campo.
mais do que nunca o Honda precisa mostrar dentro do campo que ele é útil. Não que a gente acha que ele pode ser útil. Eu não vou me alongar muito nesse aspecto, eu fiquei muito pé da vida com a torcida. Porque a torcida bate palma e agora, só porque a fase tá ruim, vai começar a tacar pedra. Uma coisa que eu odeio, quem me conhece sabe, é hipocrisia. E eu nunca vou ser hipócrita, nunca vou falar nada para agradar X ou Y, querendo almejar alguma coisa no futuro. Só isso que eu tenho a falar em relação ao Honda. Agora, quem tem outra coisa para falar e vai falar é ele, o nosso garoto da Fúria, o nosso Jotinha. Meu amigo, taca o pau na mesa. Fala, galera! Tá ligado no canal Bastidores do Botafogo? Aqui é o J. Cavalcante. Queria pedir desculpa a vocês pelas minhas ausências nos últimos dias, sobrecarregado com estudos, com faculdade, etc. Mas é tudo por um bem, é tudo por um objetivo bom. E eu gostaria de iniciar esse podcast aí, primeiramente comentando sobre o caso Honda. Em questão de Série B, em questão de rebaixamento, de desânimo, da gente se entregar, em que o Lucas Trader falou aí no início, eu quero dizer que mesmo ausente, eu ouvi o podcast e, assim, eu te peço desculpa, tá, meu amigo Elton? É porque no último podcast você falou que a gente já deveria se preparar para a Série B. Eu acho que você esqueceu isso, talvez estava meio baqueado com a derrota, com a tristeza. Agora, fato é que nós atualmente estamos desesperançados. Por quê? Porque nós acabamos de trazer um técnico que, apesar de conhecer as pratas da casa e já ter trabalhado com muitas delas, abandonou o Vitória, abandonou entre aspas, né? Comunicou educadamente, mas deixou o Vitória numa situação lamentável. Ele saiu do Vitória com aproveitamento de 29%. O Eduardo Barroca, em 9 partidas, ele conquistou 1 vitória, além de 5 empates e 3 derrotas. Com isso, ele deixou o Vitória na 16ª posição com 26 pontos, 5 a mais que o Náutico, que abre a zona da degola. Então, o que a gente pode esperar do Eduardo Barroca? Se num time que já está com muita dificuldade de concluir a gol, que constrói toda a jogada e toma a última decisão final, eu acho que o torcedor lembra, né, num passado recente, que os times de Eduardo Barroca valorizam muito a posse de bola, em que eles esquecem totalmente que futebol é resultado, em que a gente precisa marcar, atacar e marcar, concluir a gol e fazer o gol, né, cara, que é o que a gente está mais precisando. Então, eu acho muito difícil a gente conseguir isso com o Eduardo Barroca. Apesar de que no fundo, lá no íntimo, a gente tenha fé de que o time vai melhorar, quer que o time escape, eu não fico muito animado com esse nome não, cara. Vamos ver, porque tem os pontos positivos. Ele também gosta de subir o pessoal da base, trabalhou com a maioria do time que está aí atual. Então, cabe a nós só. Fizemos tudo que podíamos fazer. Levamos uma punição por ter ocupado a sede, que é a nossa casa por direito. 30 dias para algumas torcidas aí, Fúria Jovem, Folgoró, a TJB e a Loucos, né? E a gente não sabe mais o que fazer, irmão. A gente não sabe mais o que fazer. Se a gente planta na frente da casa de algum dirigente, se pressiona igual os caras do Cruzeiro fizeram lá, a ponto do dono do mercado BH lá assumir o time, né, salvar o time, como o Lucas Trader falou aí, em questão de mecenas, e a gente nós só nos resta torcer e aguardar. Agora, quanto ao caso Honda, assim como eu discordei do Honda, eu discordo do Cícero, discordo veementemente do Rafael Foster, do Marcelo, ele não está errado em nada, mas o momento não é de falar que o time é ridículo perante a imprensa, mas isso tem que ser falado dentro do vestiário, porque eu acredito que a roupa suja se lava dentro do vestiário. Os mesmos torcedores que disseram que o Honda está correto no seu desabafo são os mesmos que criticam a diretoria dizendo que são amadores ao vazar coisas sigilosas. São os mesmos que criticam o ex-presidente Carlos Augusto Saad Montenegro por vir a público dar as declarações nos tons que ele dá. Não quer dizer que seja o Honda e aí ele tem aval para fazer tudo que ele faz. Não. Com a experiência que ele tem, com as 3 Copas do Mundo nas costas,
ele deveria, ainda que tivesse um tradutor, alguém para interpretar ele ali, passar aos jogadores a frieza que tem que ter e a experiência que ele teve nos momentos difíceis. Assim, eu acredito que ele ajudaria muito mais do que fazer um textão desabafando na internet, ao ponto de impactar negativamente no psicológico do time, que está claramente perante a torcida abalado. O time está claramente rachado, esse elenco está rachado. Eu espero que Eduardo Barroca reúna o elenco e consiga trazer para si de novo. Só assim, com um pouco de confiança e mais eficácia nas conclusões, nós conseguiremos sair dessa lama que nós nos encontramos. Passo a palavra para o meu amigo Lucas Ventura. Cara, então, sobre essa questão aí do Honda, eu falei um comentário rápido aqui, eu não acho que foi hipocrisia da torcida, não. Eu acho que, sim, a torcida gosta quando o Honda vai se... fala alguma coisa no Twitter, declara alguma coisa, porque o Honda é muito mais que futebol, né, cara? Ele influencia em vários assuntos diferentes no mundo todo. E, cara, em relação ao que o Elton falou de jogar a pedra no momento difícil, eu vi que o Honda fez isso. O Honda, que mais ou menos um mês atrás mandou um texto falando que aprendeu a amar o Botafogo, e na hora que o momento ficou difícil, que sim, a diretoria cometeu mais um dos diversos atitudes erradas que eles cometem, que o Honda tem razão de estar puto, assim como todos os outros jogadores, mas o Honda foi e jogou a pedra em cima da torcida, que é a menos culpada de tudo. Ele ameaçou, querendo ou não, de forma covarde ou não, se ele teve má vontade ou não, ele ameaçou sair. Ele sabe que quem vai ler aquilo é a torcida, e no momento mais difícil ele não teria que ter falado em sair. Então que expõe a diretoria. Mas ele ali ameaça de forma a sair, ele puxa a responsabilidade não, ele puxa o foco nele, ele fala que tem que me convencer a ficar, senão eu vou sair. E o time, e os companheiros, e a torcida, como é que fica? Eu acho que ele se arrependeu sim, ele não falou que se arrependeu, porque ele entende que ele tem que divulgar para mostrar para a torcida os erros da diretoria, mas a gente sabe muito bem. Se ele quiser, ele bate de frente lá dentro, ele mostra a satisfação dele lá dentro. E não ele vai, eu acho que na questão não é ele ter declarado aquilo na internet, eu acho que foi o que ele falou e não ele ter falado, ele não poderia ter falado aquela coisa, entendeu? Então acho que a torcida não está sendo hipócrita nesse caso não. Só que rapidinho na minha parte em relação ao Honda, depois que eu... Também vou ser bem breve, depois que eu acabar aqui eu passo a palavra aí pro Elton falar um pouquinho do Barroca. Só da minha parte que eu tenho uma coisa para falar em relação ao Honda. Honda, o que eu tenho para falar para você é o seguinte: menos Twitter e mais futebol. Sai um pouquinho do Twitter, meu camarada. Você é um cara de 3 Copas do Mundo, você é o maior ídolo do Japão. Sai um pouquinho do Twitter e joga um pouquinho de futebol. Porque eu vou te falar, é inadmissível um cara do seu gabarito simplesmente ser frouxo, igual você é. Você, pra mim, você é um frouxo. O Kevin tira a mão da sua a bola da sua mão pra bater falta e você não faz porra nenhuma. Aí Barrandegui vai lá, tu também ri pra cara do cara. O Marcinho faz a mesma coisa e você nada. Não dá, cara, não dá. Então, assim, na minha opinião, você tem que deixar de ser um pouco menos frouxo, sair um pouco do Twitter e jogar bola, que é o que falta pra você. Porque vindo... E outra, já que era pra falar, meu irmão, já não veio no Twitter falar? Já que era pra falar, então soltava logo a merda toda. Não tá insatisfeito? Chega assim, ó. Tô insatisfeito com o fulano porque fez isso. Tô insatisfeito com o ciclano porque fez aquilo. Então joga logo a merda no ventilador. Agora fica nessa daí. Se não me convencer, eu vou embora. Então vai, porra. Que ideia. Quer o quê? Que a torcida te implore? Subtag, fica, Honda? Se depender de mim, tá fudido. Eu não vou subir porra nenhuma, não. Então, já que é pra falar, chega e fala o que tá acontecendo. Aí, beleza. Falou essa porra aí. Aí, teve uma reunião dele com o Túlio convenceu ele a ficar, segundo lá o cara do Lancinete. Eu não sei se teve ou não teve. Aí, beleza. Não satisfeito, o cara vem de novo na rede social, fala que não se arrependeu, não me arrependi do que eu falei, e novamente não falar porra nenhuma. Então vai ficar nesses fode ou não fode, meu irmão? Fala então, quer falar? Fala. Então chega, joga logo a merda no ventilador, explode tudo e foda-se. Agora ficar nessa, pra mim, você vai... a sua atitude só representa o que você faz dentro de campo. Você é um frouxo. É frouxo dentro de campo e é frouxo fora de campo. É isso que eu tenho pra falar em relação ao Honda. Meu amigo Tom Gama,
Barroca, o que você achou aí? Não, primeiramente, eu acho que vocês estão usando somente um coração. Somente um coração. Tudo bem que aqui é torcedor para torcedor, mas nós temos que falar com o coração e também com a razão. Por isso que eu mantenho o que eu falei. Ele está errado em falar? Sim. Agora, mais errado é a torcida aplaudir quando ele fala X e depois ficar pé da vida quando ele fala Y. É hipocrisia e ponto. Gostem ou não gostem. Vamos lá, para a Barroca agora. Vamos voltar para o 4-1-4-1, que ele trabalha só com isso desde que ele nasceu. A única coisa que ele sabe fazer é treinar 4-1-4-1 e comer no Burger King. E, cara, o que eu posso esperar dele? Falando do Honda. O Honda é uma peça super importante no esquema dele. Com certeza a Honda vai jogar na linha de 4 ofensiva, lógico, pelo meio, para poder dar aquela saída de bola com qualidade. O time vai perder a velocidade, nitidamente. Nossa única peça de velocidade, ele é caro, a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Porém, o nosso maior defeito, o maior problema nos últimos anos, é a parte física. E, ao meu ver, com o Barroca, isso pode ser amenizado. Aí vocês me falam, como? Cara, o Barroca joga com futebol de posse de bola, literalmente. Ele costuma ficar mais com a bola. Time que fica com a bola, cansa menos. O problema do Barroca, quando começou a dar errado aqui no ano passado, 2019, foi que ele ficava com a bola, mas não tinha objetividade. O time não produzia, principalmente depois, quando ele perdeu o Eric. Ele não tinha uma válvula de escape. E hoje ele pode vir a ter essa válvula de escape com o Lecaros. O mesmo jogador que ninguém queria ver pintado. Hoje, talvez, seja a nossa única opção para ter um jogo mais vertical. E eu acredito mesmo que ele vai manter o Bruno Nazário junto com o Honda no meio campo. Ele vai manter dois meio-campo centralizados ali com o Caio Alexandre entre as linhas. Eu não vejo ele botando Foster, eu não vejo ele botando Zé Wellison. Sinceramente, eu não enxergo isso no esquema dele. Eu enxergo um 4-1-4-1 com o Caio Alexandre entre as linhas e os dois no meio, sendo Honda, Bruno Nazário e o das pontas, Varley. Minha visão em relação ao que eu imagino que ele vai fazer e que ele já tenha feito no passado. Os extremos com o Lecaros e o Varley, porém com asterisco. Eu acho que ele vai usar pegar alguém da base. Eu acho que ele vai pegar alguém da base e jogar ali. Porque ele sabe da nossa necessidade, ele sabe onde foi que ele errou quando ele assumiu o Botafogo. O porquê ele caiu. Ele não quis arriscar alguém, um moleque da base, colocar lá para ter essa velocidade, esse extremo, essa profundidade. O esquema dele depende disso, de profundidade. Então, eu aguardo, vamos ver o que ele vai fazer. Eu vejo que o Botafogo tem... Na verdade, assim, cara, eu não sei se eu estou falando como um torcedor muito apaixonado ou como um ser humano que está aqui comentando para vocês. Não sei, mas eu vejo alguma coisa boa com ele. Entendeu? Graças a Deus, a rodada não foi ruim pra gente. Poderia ter sido pior, o Sport perdendo, mantém a gente apenas a 5 pontos para sair da zona, com um jogo a menos. Tudo bem que é contra o São Paulo, mas a grandeza do Botafogo jamais pode entrar derrotado. E vamos correr atrás. Igual como eu falei no início, como o Jota me deu uma porrada aí no início, falando que no nosso último podcast aqui, eu falei que nós tínhamos que se acostumar com a derrota, com a Série B. E falei mesmo, porque quando a gente toma uma porrada daquela, entra numa zona que a gente entrou, a gente acaba falando coisas que nós não queríamos. E eu vejo uma saída nessa situação. Depende dos jogadores, como o Lucas falou, Barroca tem que pegar o grupo, fechar o grupo, nitidamente está rachado. E literalmente, novamente, a nossa única e última esperança é essa. Se der errado, acabou. Eu vejo o Botafogo jogando literalmente no 4-1-4-1, não vai ser um disfarce de 4-2-3-1 ou 4-3-3, vai ser um 4-1-4-1. E vamos aguardar que Honda consiga nos dar aquilo que a gente espera dele e que a gente sabe que ele pode vir a fazer muito mais ainda, porque no Botafogo ele já mostrou alguns jogos, principalmente quando teve liberdade para chegar mais próximo ao atacante. E vamos orar. Quem é da macumba, bate tambor. Quem é ateu, não sei o que ateu faz, sempre que ateu existe. Mas enfim, vamos orar. Vamos orar para que dê certo. E Jotinha, vamos lá, Jotinha. O que você acha do Barroca? Eu não quero falar com o Jota, não. Esquece o Jota, me criticou, não quero falar com o Jota, não. Lucas Ventura, o que você acha do Barroquinha?
Cara, vamos fazer um comentário breve aqui sobre o Barroca. Não é um treinador que eu vejo o anúncio, eu fico animado, questão tática, de treinamento. Eu acho que hoje o que eu mais espero do Barroca é em relação a ele fechar o elenco, fechar o grupo ali, fazer todo mundo ficar no mesmo ambiente, no mesmo, e colocar na cabeça o mesmo objetivo. Tem que fazer o máximo, trabalhar o máximo para ficar na primeira divisão, que o clube vai depender muito disso. Então todo mundo tem que estar com esse objetivo dentro da cabeça e trabalhar só por isso. Vai ser muito importante ele fazer, pega os moleques que ele é mais próximo, que trabalhou com ele na base, e puxa um papo ali papo reto com os caras, ó. É muito importante a gente puxar essa responsabilidade pra gente, qualquer um deles ali, qualquer jogador do elenco. Eu acho que vai ser muito importante. Você falou um pouco da parte tática, eu concordo contigo. Eu não acho que é a melhor ideia pro Alexandre, mas eu tenho certeza também, eu quase certeza que ele vai usar ele entre as linhas ali como primeiro homem, e vai usar, se não for Honda e Nazário, vai ser Honda e Bessa, acredito até que o Bessa pode render mais ali. E o extremas é uma incógnita, né? Tem muita opção e vai depender dele se ele vai fazer algo que a torcida pede muito, que é ele subir o Enio, coloca Enio e Lecaros, a dupla dos baixinhos, mas que pode ter muita jogada individual. Ou ele coloca Lecaros e Varley, que tem sido uma válvula de escape também, mas tecnicamente é muito abaixo para mim dos outros. Eu acho que o principal vai ser ele fechar o grupo e do jeito que der, nem que seja mudar um pouco o estilo, mas a gente precisa pontuar o máximo que der em todos os jogos, nem que seja um empate, porque a gente vai precisar a cada 2 jogos ganhar um. É muito difícil, então não tem muita risada. É trabalho e é isso. Vou falar um pouco aqui do Barroca. Vou ser bem breve, depois eu passo a palavra aí pro Jota também dar a opinião dele. Como o Elton e o Ventura já fizeram aí toda a análise da parte tática, jogadores, esquema, eu vou para outro lado em relação ao Barroca aí. Eu sou muito crítico do Barroca, quem me acompanha sabe disso, eu critico ele publicamente no Twitter, ou as pessoas que gostam do barroquismo, falam mal dele em grupos. Eu não gosto do estilo de jogo dele, eu acho que, apesar de ter posse de bola, o estilo de jogo dele é covarde também. Ele usa a posse de bola que ele tem para se acovardar. Eu vou falar do que eu gostei da escolha do Barroca. Eu assisti a entrevista coletiva dele no Botafogo TV. Perdi 30 minutos da minha vida assistindo aquela porra lá, mas assisti. E o que me deixou animado em relação ao Barroca foi exatamente ele dar a entender que ele sabe onde está todos os problemas. Tanto a parte tática, como da parte interna. Ele foi bem lúcido no que ele falou. Ele é um cara que é botafoguense, todo mundo sabe disso. Ele é um cara que é botafoguense de coração. Ele mostrou um conhecimento muito grande do elenco, citando jogadores que, o cara é só o cara. O cara tem que acompanhar o time para saber, né? O cara falou de Luiz Otávio. Qual o técnico vai saber quem é Luiz Otávio? Conhece o Botafogo? Então, assim, ele mostrou um conhecimento bastante profundo em relação à situação do Botafogo. Isso me deixou bastante otimista, porque não é um cara que está chegando para pisar num buraco que ele não conhece. Ele mostrou conhecer bem a situação e aonde está o problema. Então, eu espero que ele consiga sanar esse problema o mais rápido possível. Jotinha, tá contigo aí. Se tu quiser falar alguma coisa aí brevemente aí em relação ao Barroca, tá aberta para tu aí. Eu falei dos pontos negativos, agora eu queria falar as coisas que me animam. Uma declaração do Barroca que me animou foi a seguinte, né? Que em relação ao Honda, né? Ele não citou o Honda diretamente, mas ele falou que nós temos jogadores que jogaram Copas do Mundo e que ninguém desaprende a jogar. Então dá a entender que ele vai trabalhar em cima desses jogadores que já têm uma certa experiência, ele deposita uma confiança nesses jogadores que já têm uma certa experiência, só que eu acredito que ele vai mesclar com o pessoal da base, né? A vantagem do Eduardo Barroca foi justamente o que o Lucas falou aí, já demonstrar um conhecimento de pelo menos aí 80% do elenco. Se alguns não trabalharam com ele conhece de acompanhar. E a maioria que está no elenco atual, acho que não sei se é a maioria, mas uma grande parte trabalhou junto com o Barroca na base. Então já se conhecem
E eu gostei também do que ele falou de reunir os jogadores, né, de poder atacar esse problema interno que está rolando e fazendo tantos jogadores nossos desabafarem. Vide Cícero, Vitor Luiz, Rafael Foster e agora o Honda. Então, eu acredito que muito mais do que taticamente e tecnicamente, eu acredito que Eduardo Barroca será importante na parte psicológica do time. Porque há um tempo atrás eu tive uma conversa com um certo jogador que nos relatou que o fato de nós tomarmos gol ou no início, ou no final, ou logo após fazer um gol nós sofrermos outro, tem abalado o time totalmente psicologicamente. Isso antes mesmo dessas coisas explodirem na mídia. O pessoal que está fazendo podcast aí sabe quem é e sabe que realmente esse cara falou, esse jogador falou antes mesmo dessas coisas explodirem. Então esse problema já é um pouco antigo e criou raízes. Cabe a Eduardo Barroca... Eu não sei quem é não, quem é o jogador? É o Rafael Foster, né? Cabe a Eduardo Barroca podar essas raízes aí. O Foster já tinha declarado que o time está abalado totalmente psicologicamente. Depois, o time, as palavras dele, o time gasta muita energia para poder fazer um gol. E depois que faz, em menos de um minuto sofre outro, perde todo o ânimo para correr atrás novamente do resultado. Ele deixou bem claro no áudio dele, que a gente estava conversando, que o time está totalmente abalado psicologicamente. Então a gente precisa trabalhar em cima dessa área aí, primeiramente, antes de tudo. Eu passo a palavra aí para o próximo da bancada, meu amigo Lucas Ventura. Cara, eu acabei de falar um pouco agora sobre o Barroca, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Eu acho que... Pode falar. Não, só pra fazer uma... Hoje eu tô muito critiqueiro, cara. Eu acho que eu tô voltando a ser eu mesmo. O Tom Gama voltou, né? Cara, o Jota falou aí que o Foster, citou o nome do Foster, falou que o clube tá abalado, que eles, entre parentes, ele, se inclui logicamente dentro do eles, fica abalado quando sofre um gol, fica não sei o que, faz... Irmão, um jogador de 29 anos. Se um jogador de 29 anos, que como veio pra cá, ele veio com o status que já jogou Champions League, não foi isso? Joga num dos maiores times da Bulgária, mas tem pressão. Se um jogador de 29 anos vem a público ou conversa em off com um torcedor e diz isso, o que esperar da molecada? O nosso time tá na mão dos jogadores de 29 anos que não aguenta a pressão. É triste, hein? É por isso, Elton, desculpa eu te cortar aí, Elton, é por isso que por isso que nessas horas é importantíssimo o que o Lucas Trader falou. O Honda, como jogador de 3 Copas do Mundo, aí vem ele falar, mas ele nunca foi líder, mas ele necessita tomar a liderança nesse momento. Quem aí não lembra do Seedorf aí batendo na mão do Gilberto aí, quando o Gilberto quis peitar ele? Se impor como liderança. Ele é o jogador mais experiente desse time. Então ele e o Calu deveriam se portar como líderes e botar os outros jogadores contra a parede para poder vencer esse abalo psicológico. Quando eu citei o Foster aí, o que ele conversou comigo em off foi no sentido de o acúmulo de reveses, não foi apenas uma derrota. São as derrotas constantes por falhas finais, por problemas finais que vão acumulando e minando a confiança do time. Eu não sou o primeiro, vocês já viram via imprensa várias vezes aí, o pessoal falando que é o Botafogo, inclusive analistas e comentaristas esportivos, falando que é o Botafogo está faltando confiança, o que coaduna, o que corrobora com as palavras que o jogador Rafael Foster conversou comigo em off. Não, muita gente cita aí muita gente aí cita esse caso aí do Seedorf e do Gilberto. Mas se você for um pouquinho mais lá atrás, teve o caso do Herrera e do Caio também, que quase saíram na porrada. O time ganhando, acho que foi contra o Goiás, o time tava ganhando de 2-0, 3-0 no finalzinho do jogo, e a vitória já tava garantida. O Caio não passou uma bola pro Herrera, que o Herrera ia meter mais um gol no jogo. Acho que o Herrera meteu o dedo na cara do Caio, a porrada quase comeu, o Rodolfo foi expulso. Os dois foram expulsos nesse jogo aí por conta de um cobrar o outro, um jogo já ganho, hein? O jogo já tava ganho, era finalzinho do jogo, eu tava nesse jogo, eu não lembro, acho que foi contra o Goiás. Se não foi, alguém me corrige aí. Sei que depois a gente foi para um jogo contra o Cruzeiro no Mineirão
sem a nossa dupla de ataque. Aí até botaram o Alex pra jogar. Mas é o que falta nesse time, cara. Os caras não brigam, um não dá um soco na cara do outro, ninguém faz nada, o time é muito acomodado. Nunca vi isso, cara. Tá faltando... Desculpa a expressão, mas não vejo outra. Tá faltando um marginal nesse time aí. Tá faltando um cara que é marginal, que é maluco, um Felipe Melo da vida aí, pra chutar a porta do vestiário, dar 2 tapas na cara de um, mandar o Honda cortar o cabelo dele. Tá faltando um cara desse. Pessoal, a gente tá chegando ao fim aí de mais um podcast aí. Pode falar, Elton, brevemente. De repente o Honda tá xingando todo mundo, mas ninguém entende japonês, né, parceiro? É difícil, né? De repente tá mandando todo mundo tomar no lugar estranho lá, só que ele tá falando japonês. O Honda, o Calu xinga todo mundo em Costa do Marfinês, que nem que essa porra fala. E ninguém tá escutando, o problema é esse. Então ninguém tá traduzindo, não. De repente tá mandando lá o Bruno Nazário tomar no bumbum, e assim vai indo. Faz sentido. Já pensou? Nota 5. Já pensou? Rapaziada, é isso aí. Chegamos mais ao fim do podcast, o 9º episódio. Deixa aí seu feedback nos comentários, que a gente sempre lê. Se inscreve no canal, deixa o like. Sei que o momento tá complicado, tá difícil. Muita gente tá saturada de conteúdo do Botafogo, porque o time não ajuda. Mas fortalece aí que a gente deve ter convidados aí mais pra frente. O Veras vai vir aí falar com a gente. O Colagrossi também deve vir, o diretor do Ibope. Vou ver com ele aí. Com certeza ele não vai se negar. Então se inscrevam aí. Bastidores do Botafogo, de torcedor para torcedor. Até a próxima aí.